Eduardo Paz Ferreira, presidente do IDEF, é convidado desta noite do Closing Bell. Muito boa noite, obrigado por estar aqui. O Banco de Portugal, nesta atualização das previsões, no fundo aponta para um número que está em linha com aquilo que é esperado por muitas outras instituições internacionais. Mas acha que vamos ficar por aqui, por um número de 3% de queda do PIB? Boa noite, antes de mais, muito obrigado. É sempre um prazer que aqui venho. Enfim, tenho pena que, sendo a primeira emissão, seja esta coincidência deste dia para desejar um bom ano de 2012, mas mesmo assim acho dentro do possível, não é? Sabe, não gosto nada desta formulação. Acho que as pessoas estão quase acabrunhadas. Custa-lhes quase desejar um 2012. Vamos acreditar que vai ser bom. E, digamos, estas previsões, sendo embora piores do que as anteriores, também não vieram alterar substancialmente os dados do problema. Ou seja, estamos numa situação má, na perspectiva do Banco de Portugal e, obviamente, também na do Governo e da maioritária na União Europeia. É uma situação má que será transitória e depois da qual virá a boa. Eu gostaria de partilhar esse otimismo, mas não o podendo partilhar, tenho pelo menos um otimismo em que em 2012 podemos fazer coisas para tentar ser felizes e para tentar minimizar o esforço que está a recair injustamente sobre muita gente. E, olhando para estas previsões, para este documento do Banco de Portugal, o que é que o preocupa mais? Preocupam-me várias coisas. Eu creio, aliás, que o documento... Bom, obviamente, a notícia que faz a manchete é, claro está, a queda do PIB. Enfim, entre os 2 anos ficamos nos 4,7 ou coisa assim, o que é, obviamente, uma queda muito violenta. E depois também a notícia que não era imprevisível, muito pelo contrário, mas que joga contra todos os pressupostos até agora postos em cima da mesa, que é do abrandamento das exportações, que eram, digamos, consideradas a nossa salvação. Era a tábua de salvação. Era a nossa tábua de salvação. Pelos vistos, as coisas não vão correr tão bem. A minha impressão é que correrão até pior, porque, como bem sabe, as previsões económicas nos nossos países de destino também não são famosas. Em alguns casos são maus, particularmente a Espanha, que também já está em recessão. E mesmo naqueles onde há ligeiros resultados ligeiramente positivos, são só isso, são ligeiramente positivos. Onde há os grandes resultados, não são os nossos mercados, é a Ásia particularmente, e aí parece que somos, ou que alguns querem, competidores num modelo de desenvolvimento, mas enfim, acho que partimos em condições que eu não... É preciso trabalhar muito para chegar lá, enfim, já estivemos mais longe, mas mesmo assim. Depois, evidentemente, há o outro elemento, esse extremamente preocupante, que é o do desemprego. Nós já estamos com um desemprego altíssimo, um pouco mais de 13%, não é? E agora prevê-se mais um aumento de 1,8% ou qualquer coisa assim, o que vai colocar o desemprego em Portugal na ordem dos 15%. Penso que não temos memória deste número. É um número gravíssimo. Bem, naturalmente há quem o minimize, dizendo, bom, mas há a economia paralela, e claro que há. Mas não há nenhum estudo que nos permita saber exatamente qual é a importância desta economia paralela. E o que é certo é que temos um número de desempregados muito elevado, com duas particularidades. Primeiro, atinge muito os jovens, o que é muito angustiante, se quisermos. Temos todo este folhetim sobre os jovens mandados emigrar e tal. E depois temos o desemprego que atinge as pessoas numa fase da vida em que a esperança deles de voltarem a ter emprego é muito reduzida. E isso é extremamente preocupante. E, aliás, é preciso cruzar esses dados com outros dados que saíram há poucos dias, creio que a semana passada, se não estou em erro, num estudo da própria União Europeia, que são os dados sobre quem está a sofrer mais com a política de austeridade. E verifica-se que dos 6 países que consideraram, a Espanha, a Itália, a Grécia, o Reino Unido, não sei se a Eslovénia, enfim, falha-me já alguma coisa, mas de longe, claramente, e o estudo está reportado só a junho de 2011, já nessa altura, Portugal era o país onde a austeridade tinha sido pior dividida, isto é, onde os pobres mais tinham sofrido com a austeridade. Ora bem, se pensarmos nas medidas que foram tomadas desde junho até hoje, claramente não se fez nada para corrigir esse problema. Pelo contrário, eu diria que se agravou substancialmente este problema. Portanto, com uma taxa de desemprego crescente, com uma perspectiva sombria, negativa, total na economia e políticas de austeridade mal dirigidas socialmente, parece muito complicado. Mas parece-lhe que 2012 pode ser o ano em que batemos no fundo, digamos, e 2013 já será melhor?
Sabe, eu acho que quem bate no fundo, eu sei que há muito essa expressão, bater no fundo e voltar a subir, mas eu tenho sempre medo das asas que se partem quando se bate no fundo. E não nos voltarmos a levantar. Não nos voltarmos a levantar. E repara, o próprio Banco de Portugal usa a certa altura a expressão os próximos 2 anos vão ser muito maus, mas vão criar as condições posteriores para a recuperação. Mas depois, se lermos as páginas que vêm sob esse epígrafe, de facto está amplamente descrito que os próximos 2 anos vão ser muito maus, mas com dificuldade se encontra o que é que a seguir vai ser bom. E, de facto, é muito difícil saber o que a seguir vai ser bom, porque, bom, temos em curso o que está, de facto, um modelo de sociedade, paradigma de sociedade, a ideia que uma economia sem intervenção do Estado, ou com uma intervenção muito mínima, muito residual do Estado, pode produzir grandes resultados. Mas, realmente, nós temos uma situação em que já não falo na nossa tradição histórica, já não falo na dependência que mais facilmente se atribui aos pobres, mas que também é dos ricos em relação ao Estado, como bem sabemos. Mas temos, sobretudo, uma situação em que nós não teremos qualquer potencial para crescer daqui a 2 anos. Porque estes anos vão ser anos sem investimento. A capacidade produtiva de Portugal está utilizada, se não pensarmos nos setores como a agricultura, o mar, etc., mas a capacidade industrial, por exemplo, está utilizada muito próximo dos limites. Não vai crescer nos próximos anos. E, portanto, daqui a 2 anos, nada de muito sério nos leva a pensar nem que tenhamos mercado para aumentar as exportações, nem sequer que tenhamos possibilidade de aumentar essas exportações. Porque, além de mais, continuamos a ter problemas muito complicados de qualificação da mão de obra, que só se vão agravar numa situação de crise económica, e, portanto, continuaremos a perder posições em relação aos países que são os nossos competidores mais diretos. Portanto, diria, 2012 está em linha com o que era de prever, um pouco mais sombrio. Havia aquela velha expressão dos amanhãs que cantam, parece que de alguma forma foi ressuscitada agora, antigamente, como se lembra, enfim, não se lembra porque é muito novo, só por cultura histórica, mas os amanhãs que cantam era um slogan comunista para dizer que sacrifício agora pela bela sociedade que estávamos a construir. Parece-me que estamos a assistir a uma recuperação excessiva desta ideia, que vale a pena a qualquer custo construir uma bela sociedade no futuro. E perante estas previsões do Banco de Portugal, que admite que os riscos a estas previsões são de que sejam agravadas, podemos tranquilamente esperar que não haja mais austeridade em 2012? Bem, enfim, claro que as declarações do Ministro das Finanças são, digamos, um conforto para nós. Receio que sejam um pouco mais que aquelas cartas de intenção, que depois não é difícil mantê-las. Enfim, todos sabemos, desde o primeiro presidente Bush, o preço do Read My Lips, eu não vou subir os impostos. O Sr. Ministro das Finanças é obviamente uma pessoa séria e quando faz essa declaração pensa que tem, digamos, os instrumentos de controle que lhe permitam fazer essa previsão. Agora, estamos tão dependentes, além de mais do exterior, no duplo sentido da evolução económica exterior e, sobretudo, no sentido daquilo que a União Europeia vai fazer ou não vai fazer, que penso que muito já não passa pelo Ministro das Finanças, nem por este, nem por qualquer outro. Mas passa aqui por uma renegociação com a Troika, relativamente ao que está acordado no memorando? Sobretudo este déficit de 4,5% em 2012, que já parece ser difícil de atingir. Exato. Até há poucos dias, e enfim, as notícias sucedem-se tanto que tenho a impressão que quem esteja num dia ou 2 mais ocupado corre o risco de estar desatualizado em relação, e foi o meu caso nos últimos dias, mas havia uma espécie de declaração firme de princípios que não se ia pedir à Troika nenhuma espécie de adiamento, que íamos cumprir isto para confirmar a nossa credibilidade e para garantir que teríamos o tal acesso aos mercados financeiros a partir de 2013. Ora bem, é isto que me parece profundamente equivocado. Vem cá, creio que para a semana, o Stiglitz, não é? Fazer uma conferência, e ele ainda hoje, em declarações jornais portugueses, salientava a necessidade de apostar no crescimento. E é isso que... E esse é um discurso que também já começa a ser adotado pelo próprio eixo franco-alemão, que durante todo o ano passado só falava de austeridade e agora já quer ter uma agenda para o crescimento. Chega tarde demais esta agenda para o crescimento? Chega tarde demais, não há, ao contrário do que sucede com a austeridade, não há nenhuma identificação clara das medidas que estão pensadas neste domínio. Pois repare, desde o princípio o Pacto para a Estabilidade
que é aquilo que agora vai ser constitucionalizado ou coisa parecida nos países do euro, chamava-se já Pacto de Estabilidade e Crescimento. Portanto, esteve sempre subjacente a essa ideia que, na base, finanças sãs, curiosamente um dos slogans do salazarismo, aliás é curioso, sem qualquer conotação política agora, mas ver a grande recuperação de ideias tradicionais das finanças públicas aparecerem no século XXI. Esta ideia que temos que gastar exatamente o mesmo que ganhamos, enfim, que somos uma espécie de dona de casa que deve fazer boas contas e pouco mais do que isso. Eu tenho muitas dúvidas sobre estas orientações. Há sempre o argumento moral, não vamos sacrificar as gerações futuras. Mas eu interrogo-me, por exemplo, se abandonarmos a formação de capital social, se desinvestirmos no ensino, por exemplo, isto é um bom serviço para as gerações futuras? Tenho muitas dúvidas. Talvez seja preferível deixar-lhes alguns juros para pagar, mas deixar-lhes alguma coisa dar que condições possam também pagar. para crescer. Eduardo Paz Ferreira, muito obrigado pela presença neste Closing Bell.